pessoal, estamos aqui hoje para mais uma aula de gramática e hoje falaremos sobre os tipos de orações subordinadas. Iremos iniciar pelas substantivas. Quero aproveitar aqui este momento antes de iniciarmos para mandar um abraço para os meus alunos do Colégio Porto Rossetti que estão acessando os vídeos e aprendendo. Muito obrigada a vocês. Espero que seja proveitoso para cada um. Então eu pergunto, que tipo de aluno você é? Você é aquele tipo de aluno que quer responder tudo em sala de aula e todos ficam te observando quando você levanta a mão? Ou você é aquele tipo de aluno que não quer nada com nada e fica jogando papelzinho nos colegas enquanto a professora escreve na lousa? Ou você é aquele tipo de aluno que dorme durante a explicação e tem sonhos tranquilos e quando acorda nem sabe aonde está? Independente do tipo de aluno que você seja, precisa aprender do mesmo jeito. Então, venha comigo! Em vídeos anteriores, eu já citei sobre as conjunções integrantes, que são aquelas que introduzem as orações subordinadas, mas retomaremos aqui no início. Temos aqui a conjunção integrante que e o se. Essas são as conjunções básicas que introduzem orações subordinadas substantivas. Sempre vocês irão encontrá-las ligando uma oração principal a uma subordinada. Mas, no caso das substantivas, temos também os pronomes e advérbios interrogativos, que também podem conectar orações subordinadas substantivas, principalmente as do tipo objetiva direta. Vejamos. Temos aqui o pronome quem, que é um pronome interrogativo, e o advérbio de lugar onde, que também conectam orações principais a orações subordinadas, nesse tipo de oração substantiva, as substantivas. Dica valiosa! Você sabe quem fez aquele desenho? Temos aqui a oração principal, você sabe, e a oração subordinada, quem fez aquele desenho. Quem fez aquele desenho está conectada por um pronome interrogativo, pronome quem. Quando você disser a oração principal e ela puder ser associada ao pronome isso, sem ter que colocar a subordinada e der certo na questão coerência, ela será substantiva. Veja, você sabe isso? Deu para substituir a oração subordinada inteirinha pelo pronome isso. Então, esta oração será subordinada substantiva. Também há casos quando a oração subordinada vem conectada por uma preposição, como de, dá ideia para você substituir por disso, também valerá a dica, certo? Tipos de orações subordinadas substantivas. Iremos iniciar agora os nossos estudos. Então aguenta firme e não deixe para ser avaliado como um daqueles tipos de alunos que foram citados logo no início do vídeo. São 6 os tipos de orações subordinadas. A primeira é a subjetiva, a segunda é a predicativa, a terceira é a objetiva direta, e a quarta é a objetiva indireta, a quinta é a completiva nominal e a sexta é a positiva. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais sobre este assunto. Primeiro caso de oração subordinada substantiva. Temos a subjetiva. O que é uma oração subordinada subjetiva? Ela exerce o papel de sujeito da oração principal. E o verbo presente na oração principal sempre está em terceira pessoa. Vamos ver um caso. Exemplo 1. Porque a subjetiva pode variar em 4 tipos de exemplos diferentes. Vamos iniciar aqui pelo primeiro tipo. Temos aqui a seguinte oração.
É indispensável que se tomem providências eficazes. É indispensável é a oração principal, porque nós já falamos que a oração subordinada é sempre introduzida por um pronome. No caso aqui, a conjunção integrante que. É indispensável a oração principal, ela é formada por um verbo de ligação mais predicativo do sujeito, porque todo verbo de ligação pede um predicativo do sujeito, ou seja, uma palavra qualificativa. Temos aqui a oração subordinada, que se tomem providências eficazes. Tomem só cuidado para vocês não excluírem a conjunção integrante da oração subordinada, porque muitos acham que por ela introduzir a oração, ela deve ficar de fora, e não, ela faz parte da oração subordinada. E esta oração subordinada é classificada como subjetiva, por quê? Devido à formação que está ocorrendo na oração principal. Então, uma outra dica aqui seria que vocês, toda vez que tiverem que analisar uma oração subordinada substantiva, terá que verificar quais os elementos presentes na oração principal. Porque a oração subordinada aqui é subjetiva, ou seja, ela faz o papel do sujeito da oração principal. Porque na oração principal nós temos um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, não temos um sujeito inicial e o verbo não consegue ter esse sujeito, então a oração subordinada fará o papel. Por que não consegue? Porque o verbo lá é impessoal, não está sendo dirigido a nenhuma pessoa, certo? Qual é a estrutura desta oração principal? Temos lá, novamente para reforçar, o verbo de ligação na terceira pessoa do singular, que é considerado ali um verbo impessoal. Segunda ocorrência de oração subordinada substantiva subjetiva. Ficaram com medo do nome? Por isso ela é chamada de oração. Olham os nomes das orações. Segundo caso de subjetiva, argumenta-se que se tomem providências eficazes. Qual é a formação desta oração principal? Nós temos aqui um verbo transitivo direto, argumenta. Por que é um verbo transitivo direto? Porque logo após ele, você sempre irá colocar a perguntinha o quê? É uma dica também. Quem argumenta, argumenta alguma coisa, argumenta o quê? Toda vez que o verbo nos der essa oportunidade de fazer essa pergunta, ele será um verbo transitivo direto. Por que direto? Porque não precisa da conexão à oração subordinada por meio de uma preposição. Temos aqui um verbo transitivo direto na voz passiva sintética. Por que ele está na voz passiva sintética? Porque está sendo acompanhado pelo pronome apassivador se. A oração subordinada, ela é considerada subjetiva, por quê? Porque tem-se essa estrutura na oração principal, verbo transitivo direto na voz passiva sintética. Terceiro caso de oração subordinada substantiva subjetiva. Foi combinado que você resolveria o conflito. Na oração principal, foi combinado, temos um verbo transitivo direto na voz passiva analítica. Esse verbo transitivo direto é o combinado, que ele está no particípio. Então, ele está sendo acompanhado de um verbo de ligação, que é o verbo auxiliar, foi, mais um verbo transitivo direto na voz passiva analítica. Quando tem-se esta estrutura na oração principal, teremos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva também. E aqui embaixo está a estrutura da oração principal, verbo auxiliar ser, mais verbo principal no particípio, ado ou ido. E no quarto caso, temos aqui um exemplo de subjetiva também. Convém que não se atrase na entrevista. Na oração principal, que é convém, temos um verbo impessoal na terceira pessoa do singular. Percebam que desde o início foi falado que esse tipo de oração tem-se o verbo sempre como impessoal, porque não é dirigida a nenhuma pessoa. Por isso, nós temos uma subordinada que faz o papel de sujeito dessa oração principal dentro destes quatro casos. Então, aqui na oração principal temos um verbo impessoal na terceira pessoa do singular, que
irá constatar que a oração subordinada que não se atrase na entrevista seja subjetiva. Muitos têm dúvidas com relação aos verbos da oração principal quando é impessoal. É só verificar que não é dirigida a nenhuma pessoa, não dá para colocar nenhum pronome antes do verbo. Você pode colocar eu convém que não se atrase na entrevista, ele convém? Não está sendo dirigido. Então temos outros casos de verbos que também são impessoais e podem vir na oração principal. Temos aqui o que acabamos de falar, o verbo convir, cumprir, constar, admirar, importar, ocorrer, acontecer, parecer. Se todos eles estiverem na oração principal conjugados na terceira pessoa do singular, sempre serão impessoais e darão a classificação à subordinada como subjetiva. Agora, vamos ver o segundo caso de subordinada substantiva. Acabamos de ver os tipos de subjetivas, que são 4. Agora, iremos ver o segundo tipo de oração subordinada substantiva, predicativa. Por que ela é chamada de predicativa? Porque exerce o papel de predicativo do sujeito da oração principal. E este verbo na oração principal será um verbo de ligação. Vejamos um caso. Nossa conclusão é que não se atrase na entrevista. Temos aqui na oração principal, nossa conclusão é um sujeito, que é nossa conclusão, mais um verbo de ligação, o é. Toda vez que na oração principal tivermos esta formação, sujeito mais verbo de ligação, a oração subordinada será classificada como predicativa. Então aqui não é difícil, é só vocês saberem quais são os verbos de ligação. Poderá vir um outro verbo a não ser o verbo é? Sim, é, foi, parece, continua. Então vocês têm que saber quais são os verbos de ligação para que possam entender melhor essa formação. Quais são os principais verbos de ligação? Aqui está para você recordar: ser, estar, permanecer, continuar, tornar-se, parecer, andar no sentido de estar. Por exemplo, aqui neste último caso, eu ando triste. Se esse verbo andar não der a entender a ação, o ato de andar, e sim estar, continuar, continuo triste, ele também será um verbo de ligação. Então, se qualquer um destes verbos aparecer aqui na estrutura da oração principal, finalizando a oração principal, a próxima oração, que é a subordinada, será predicativa. Terceiro caso de oração subordinada substantiva. Temos aqui a objetiva direta. Por que se chama objetiva direta? Porque ela exerce o papel de objeto direto da oração principal. Vamos ver aqui mais um caso. Eu sei onde ele mora. Lembra que lá no início eu falei que as conjunções integrantes que mais introduzem orações subordinadas substantivas são o que e o ser? E também citei o onde e o quem como sendo pronomes e advérbios interrogativos que introduzem as orações subordinadas. Então, aqui neste caso, temos a objetiva direta, que está sendo a oração principal, que está sendo conectada à subordinada por um advérbio interrogativo, onde. Temos aqui na estrutura da oração principal o sujeito, eu, mais um verbo transitivo direto, sei. Por que ele é um verbo transitivo direto? Porque ele exige a perguntinha, eu sei. Quem sabe, sabe alguma coisa, sabe o quê? Ela precisa de complemento e na estrutura da oração principal não está sendo informado esse complemento, essa informação logo após o verbo. Então, por isso, a oração subordinada, onde ele mora, será classificada como objetiva direta, porque na oração principal tem-se um verbo que necessita de complemento direto. Quarto caso de oração subordinada substantiva, temos a objetiva indireta. Por que indireta? É o contrário da direta, ela exerce o papel de objeto indireto do verbo da oração principal, ou seja, a oração subordinada sempre será conectada por uma preposição antes do pronome que, do pronome ser, antes de alguma outra palavra conectiva.
Então vejamos um caso. Creio em quem lhe contou. Creio. Oração principal. Temos um sujeito sim, eu. Esse sujeito eu está oculto, mas nós conseguimos identificá-lo por meio da terminação verbal creio. Quem é que creio? Eu. Mais um verbo transitivo indireto, creio. Em que? Então o verbo creio, ele vai exigir a perguntinha com preposição, é o contrário da objetiva direta. Quem crê, crê em alguma coisa. Em que? Vocês podem perceber que a conjunção integrante que já não veio sozinha com acompanhamento de um artigo, ela veio acompanhada por uma preposição em. Então, neste caso, quando na oração principal nós concluímos a oração principal com um verbo transitivo indireto, nós temos uma oração subordinada, objetiva, indireta. Ok? Quinto caso de oração subordinada substantiva. Você já deve estar aí como aqueles 3 exemplos que nós citamos lá no início do estudo. Em qual deles você está? Você está a ponto de dormir no momento da explicação? Preste atenção que já está quase acabando. Quinto caso, completiva nominal. A completiva nominal, vocês devem tomar cuidado para não confundirem-na com a objetiva indireta. Por quê? Porque ela também vem sempre iniciada por uma preposição. Porém, ela não complementa o sentido de um verbo transitivo indireto da oração anterior. Ela complementa um nome que precisa de complemento indireto, ou seja, ela completa o sentido de um substantivo ou um adjetivo que venha na oração principal. Vejamos um caso. Tenho a sensação de que estamos no lugar errado. Tenho a sensação, oração principal. Se você analisar a oração principal das completivas nominais, elas sempre estarão completas. Na verdade, a oração subordinada sempre virá para complementar o sentido da palavra anterior ao final da oração principal. Então aqui eu tenho sujeito, eu, que é oculto, mas dá para identificar pela finalização do verbo tem. Temos um verbo transitivo direto, tenho. Quem tem alguma coisa, tenho o que é complementada pela palavra sensação, que é um substantivo abstrato. Então, nesse tipo de completiva nominal, ela sempre complementará o sentido da última palavra que está na oração principal e que será abstrata, no caso a palavra sensação. Por isso, a oração subordinada será completiva nominal, porque ela completará um nome que está presente na oração principal, no caso sensação, que é um substantivo abstrato. E ela virá acompanhada por preposição, porque eu tenho a sensação de que. Esse nome no final da oração principal, ele exige também uma pergunta para poder complementar o sentido da principal com preposição. Os nomes presentes na oração principal podem ser um substantivo ou um adjetivo, desde que sejam abstratos. Sexto e último caso de oração subordinada substantiva. Esta é a mais fácil, é a apositiva. A apositiva, ela exerce a função de aposto da oração principal. Então, ela virá sempre isolada por vírgula ou 2 pontos. Você não precisa ficar analisando a oração. Se você perceber que há uma oração separada por vírgula ou 2 pontos, ela será positiva. Esta é muito mais fácil de ser reconhecida. Exemplo: uma ideia teima em sua cabeça, que todos eram suspeitos. Uma ideia teima em sua cabeça é uma oração principal que é concluída por 2 pontos. Por isso, a oração subordinada substantiva será positiva. Por quê? Ela está, no caso, complementando a informação da oração principal. Está sendo introduzida pelo pronome que, mas pensem que nem sempre elas virão introduzidas por pronome que.
Se elas estiverem separadas por 2 pontos ou vírgula, elas serão classificadas como a positiva. Eu tenho um outro exemplo aqui com vírgula. Disse tudo, ou seja, quem é o culpado. Muitos confundem quando a professora fala que é separado por vírgula, acham que é ou seja, mas ou seja tem verbo, porque para ser uma oração subordinada deve haver o verbo. Então, no caso, ou seja, está aí recapitulando a informação da oração subordinada à principal. Então, disse tudo, oração principal, ou seja, é um termo recapitulativo. Quem é o culpado é a oração subordinada substantiva apositiva. Está sendo introduzida por um pronome interrogativo, quem, mas está sendo separada por vírgula, então ela também será apositiva. E terminamos por aqui a nossa aula de hoje. Eu sei que esta aula é um pouco demorada, mas espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até a próxima aula.